Uma imagem de um aglomerado de galáxias, quero dizer. A poesia disso. A inspiração espiritual que você obtém ao olhar para uma imagem de um aglomerado de galáxias localizado a 5 bilhões de anos-luz de nós, onde cada ponto naquela imagem é uma galáxia. A luz daquelas estrelas deixou essas estrelas antes do nosso Sol e da Terra se formarem. O que significa que agora muitas das estrelas naquela imagem não existem mais. E se houvesse civilizações em torno dessas centenas de bilhões de estrelas em cada galáxia? Civilizações que existiram perto dessas estrelas podem ter desaparecido. Isso simplesmente abre sua mente para a maravilha. E então, eu realmente acredito fortemente que enquanto a ciência per se pode não fornecer o consolo direto, ela pode e deve fornecer um consolo espiritual. Não apenas maravilha, mas deve fornecer um consolo espiritual. Contamos contos de fadas, falamos sobre Papai Noel e o Coelho da Páscoa para consolar e divertir nossos filhos. Mas então decidimos que sabe de uma coisa? É melhor que eles entendam o funcionamento real do mundo. E pode ser um pouco menos consolador. Mas, na verdade, saber que eles estão no controle de suas vidas é realmente empoderador. Como bons pais, muitos de nós queremos ensinar nossos filhos a se tornarem empoderados. Na religião, é comum se referirem aos fiéis como rebanho ou crianças. Ele efetivamente te trata como uma criança. Diz que é melhor você acreditar numa fábula do que na realidade, e muitas vezes, quando eu dou palestras sobre cosmologia, eu aponto que as duas coisas que a cosmologia moderna nos ensinou é que, primeiro, você é muito mais insignificante do que jamais pensou. E segundo, que o futuro é miserável. Mas isso deveria te fazer sentir bem, não mal. Porque somos tão sortudos por estarmos vivos hoje e dotados de consciência, onde nós, por razões fortuitas, em uma estrela aleatória, em uma galáxia no meio do nada, somos capazes de evoluir uma consciência, vivendo em um planeta relativamente quiescente. E então, eu realmente acho que a ciência pode fornecer um verdadeiro consolo ao dizer, olha, uma vez que você aceita a realidade, é libertador. Se você invocar a hipótese de Deus, o criador de partículas, átomos, moléculas, DNA, proteínas, células, organismos, planetas, estrelas e universos, não pode ser simples. Tal ser teria que ser tão complexo quanto ou mais complexo que suas criações. Assim, por todos os argumentos teístas para a existência de Deus, deve haver um Deus de Deus que criou o Deus cristão. E se você continuar a fazer esse argumento, então tem que haver um Deus do Deus do Deus que fez o Deus cristão ad infinitum? Não é possível simplesmente parar a cadeia causal em algum ponto e dizer estou parando no meu Deus. Você é quem iniciou o argumento de que deve haver um projetista por trás do sistema complexo. Então, quem projetou o projetista? O projetista é o que não precisa ser criado. O universo não pode ser algo que não precise ser criado, porque é uma coisa e precisa ter sido criada. Talvez Deus também seja uma coisa. Deus não é uma coisa, mas sim um agente. Eu sou um agente, você acha que fui criado, então, portanto, Deus precisaria ser criado. Os seres humanos foram programados pela evolução para atribuir intencionalidade ao seu redor. Significado e propósito foram atribuídos aos eventos cotidianos para dar sentido a um mundo perigoso, desafiador e indiferente. Em todas as sociedades, havia rituais relacionados ao Sol, Lua, planetas, vento, terra e oceanos. O aumento do nosso entendimento físico lentamente nos fez abandonar esses muitos deuses. Já não temos mais Marte, o deus da guerra, Poseidon, o deus grego do mar, Thor, o deus das tempestades. Todos aqui, ou talvez todos, agora são ateus em relação a esses deuses. E há uma razão para isso. A ciência nos ensinou que, em vez de seres caprichosos, há uma ordem na natureza. Essa ordem não parece envolver uma divindade. Não há necessidade dela. Leis da natureza, descritíveis por matemática, previsões que nos permitem não apenas prever o futuro, mas controlá-lo sem a necessidade de qualquer truque sobrenatural. E, na verdade, me surpreende que fazer a pergunta, Deus é necessário, seja de alguma forma uma coisa má. Parar de fazer perguntas seria ruim.
A ciência também nos mostrou que queremos acreditar, como dizia Fox Mulder. Devemos ser céticos quanto a esses desejos. Como disse o físico Richard Feynman, somos os mais fáceis de enganar a nós mesmos. Como cientistas, temos que nos treinar para sermos céticos em querer acreditar. E devemos tentar superar nossa tendência natural de atribuir significado especial aos eventos. Os seres humanos estão programados para perguntar por quê, como ouvimos, mas a questão do porquê é mal colocada, pois presume propósito. Presuma a resposta antes de fazer a pergunta. E se não houver propósito, precisa haver um propósito? A ciência afirma que não há evidências de propósito. A questão do porquê é mal colocada. Nossos oponentes querem impedir o avanço do relógio, evitando as evidências da realidade. E, portanto, a ciência, ao nos dizer que não há necessidade de propósito, refutou a necessidade de Deus. Eu não entendo por que seria uma explicação mais simples dizer que o mundo foi criado por um ser divino que existiu para sempre, do que dizer que o universo existiu para sempre. Dizer que o universo existiu eternamente parece uma explicação mais simples. Agora, seu argumento era de que o universo, na verdade, não existiu para sempre. Que a ciência diz que houve um Big Bang, e isso, de alguma forma, apoia a versão criacionista do universo. Tudo o que eu estou dizendo é que a ciência não afirma isso. A ciência lá apenas diz que o universo observável começou 13 bilhões e poucos anos atrás e com uma espécie de explosão e tem se expandido desde então. É tudo o que ela diz e é tudo o que pode dizer. Então, eu simplesmente estou dizendo que não há argumento aqui para acreditar que sua hipótese de que ele foi criado por um ser divino está em melhor forma do que a hipótese de que ele sempre existiu. Em um ponto de lógica, o ônus da prova está em David para provar a existência de Deus, não em mim para desprovar a existência de Deus. Eu não posso desprovar Apolo e Zeus e tudo isso, mas podemos meio que sombrear nossas probabilidades de crença pela evidência acumulada a favor ou contra a hipótese de Deus. Não existe uma hipótese ateísta. Isso não é uma coisa. Ou você acha que há evidências para Deus ou não. E não há alternativa a isso que precise ser defendida. Aliás, todos esses argumentos soam assim. X parece criado, seja o que for, o olho, o universo, planetas, DNA. Não consigo pensar em como X foi criado naturalmente. Portanto, X foi criado sobrenaturalmente. Newton tem uma famosa citação sobre o impressionante alinhamento de todos os planetas no plano da eclíptica, girando na mesma direção. Todos estão neste plano, exceto Plutão, que não é mais considerado um planeta. Não há problema. Ele diz que não consegue explicar nem descobrir como isso poderia ter acontecido. Isso deve ter sido a providência do Criador divino. Atualmente ninguém faz mais esse argumento. Meus amigos criacionistas do design inteligente não usam essa citação porque agora temos uma teoria coerente sobre a formação dos sistemas solares. Naturalmente, tudo que você precisa é de gravidade, algumas coisas, certas configurações corretas de distância e os planetas se formam naturalmente. Agora sabemos que quase todas as estrelas da galáxia possuem planetas. Completamente natural. Não é necessário um Deus interventor para agitar as partículas e fazer isso acontecer. Na longa história da ciência, isso é o que acontece. As pessoas invocam a lacuna dizendo que não conseguem pensar em como isso poderia ter acontecido naturalmente, portanto, deve ter sido sobrenatural. As lacunas estão sendo preenchidas, é isso que os cientistas fazem, e eventualmente essas lacunas serão preenchidas. E então, para onde vai a sua fé religiosa, se você baseia a sua fé? Há essa lacuna que esses caras não conseguem explicar essa coisa aqui, seja lá o que for, o ajuste fino do cosmos, DNA, o olho, o que quer que você não consiga explicar, eu estou baseando minha fé nisso. Opa, ele explicou, todos aceitam que aconteceu naturalmente. Opa, e agora? O que eu faço com minha fé? Esse é o problema. Esta é uma fotografia de Cassini de Saturno. É um eclipse total do Sol. Uma cena de Saturno. Mas a coisa mais incrível, e este projetor não tem a resolução para vê-lo. Se você olhar para esta imagem, nessa imagem, bem ali, você verá um pequeno ponto, um ponto azul pálido,
que, é claro, é a Terra. Deveríamos contar aos nossos filhos sobre essa maravilha, mostrando imagens para entender nosso lugar no cosmos. A Terra, o centro onde todas as nossas provações vitais e batalhas políticas e morais estão sendo travadas, é aquele pequeno e frágil ponto em um vazio escuro. Esse é o tipo de história que devemos contar para inspirar nossos filhos.